A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula que tem por tema Paulo e o seu amor pela igreja. Vamos já iniciar fazendo a leitura do nosso texto áureo, que diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange. Amados, nós queremos aqui trabalhar dentro do tema o amor de Paulo pela igreja, dentro da função, de uma forma bem rápida e singela, do amor aplicado dentro da igreja e como ele funciona e o que ele vai direcionar. Então precisamos entender a importância do amor e o que o amor vai possibilitar nas nossas vidas, no cotidiano, no relacionamento entre irmãos e irmãos, e como ele vai fazer a igreja progredir no seu funcionamento e no alcance de almas perdidas e até mesmo no preservar de nossas almas para a salvação eterna, qual Cristo tem nos concedido com a sua morte e ressurreição. Então vamos para a nossa introdução, que diz assim: Paulo trabalha o amor junto com a fé, pois uma fortalece a outra. E antes de eu seguir aqui, eu quero observar o seguinte, que às vezes nós conotamos fé como tanto fé e tanto amor de uma forma tão abstrata, tão assim espiritualizada, que o amor e a fé perdem o seu sentido na prática real da conduta espiritual do cristão. Então nós precisamos entender que precisamos ter uma fé ativa, um amor ativo, que na realidade o sentido de fé em algumas passagens bíblicas ela conota um comportamento de fidelidade. Então, quando nós falamos aqui que a fé e o amor eles trabalham juntas, que na realidade não existe fidelidade a Deus sem o amor, e não existe amor a Deus sem fidelidade. Tem pessoas que às vezes expressam nos seus lábios, com suas expressões, ou têm suas oportunidades dentro de suas igrejas, que amam, mas a sua conduta de fidelidade não espelha o seu amor, ou a sua fidelidade, ou a sua fé. Então, na realidade, a gente consegue contemplar o amor, ou a fé, ou a fidelidade, pela conduta moral, social e relacional da pessoa para com Cristo e para com a sua igreja. Estão falando da sua igreja, tanto no sentido da igreja a qual a pessoa congrega, e tanto a igreja de Cristo, que é o corpo do Senhor. Então a gente precisa ter isto em mente para entender que fé é conduta de fidelidade, é a manifestação de uma fidelidade a Deus. Então, em alguns casos, a fé e o amor se representam a mesma coisa. Então, o amor a Deus ele tem que ser visto, a fé também tem que ser vista, como o Tiago falou, que tem que ser mostrada, tem que ser praticada, tem que ser palpada. Então a gente precisa entender que a fé e o amor, em alguns casos, representam a mesma coisa, a fidelidade a Deus. Quem ama, ele tem fidelidade a Deus. E quem tem fidelidade a Deus, tem que amar. Então as duas coisas, mesmo que não tenham o mesmo significado, em suas aplicações, em alguns casos, elas são sinônimas. Elas podem ter essa conotação, ou essa finalidade. Então um exemplo que a gente pode tirar aqui é que, e isso até a gente encontra em Tiago capítulo 2, que um carro sem motor pode ser chamado até de sucata, ou sem suas rodas, ou outras coisas mais. E um amor sem fidelidade, ele é semelhante a uma palha que nem o vento quer. O que o vento faz com a palha? A gente tem em Salmo de número 1 e versículo 4, dizendo que o vento pega a palha ou a moinha e espalha, joga fora. Então nem o vento quer algo que não tem finalidade, nem propósito, nem importância. Então o amor ele vai ter importância com a fidelidade, e a fidelidade vai ter importância com o amor. Então as duas caminham juntas e dão significado ambos, mútuos. Então vamos para a questão da função do amor. E a função do amor nós vamos utilizar o texto base, que é o texto do nosso texto áureo, que vai falar que o amor
de Cristo nos constrange. Primeiro precisamos ter o amor de Cristo em nossos corações, e esse amor, ele na realidade constranger é forçar, é condicionar, é direcionar alguém para algo. Então o amor de Cristo tem que nos constranger. O amor de Cristo tem que nos levar a praticar algo. O amor não tem como nós dizermos, por exemplo, como diz João, Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, que é um texto conhecido, que as pessoas dizem que Deus amou ao mundo de tal maneira, está registrado lá, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus foi dado para nos condicionar a vida eterna, mas a vida eterna é esta, que não só conota, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, conota o receptáculo do amor, mas uma conduta que vai nos direcionar para a vida eterna. Então a vida eterna ela nos dada através do amor e pela nossa conduta de amar ao nosso próximo, ao nosso irmão. Então não adianta eu dizer e levantar a minha voz que sou amado por Deus, mas se não espelho o amor de Deus para com outras pessoas. Então precisamos entender que o amor de Deus aplicado na minha vida vai constranger a minha vida a amar a outras pessoas também. Então começa aqui a função do amor. A função do amor é nos constranger. O amor de Cristo nos força a praticar o amor com outras pessoas. Se nós não somos forçados a amar, nós não temos o amor de Cristo em nossos corações, nem aplicado em nossas vidas, porque se ele não aplica em nossas vidas, ele não vai ser aplicado na vida de outrem. E se não é aplicado na vida de outrem, não vai ser aplicado em nossas vidas também. Então vive essa mutualidade da função do amor. Então o ponto a gente segue o seguinte: a primeira direção da escala da função do amor é constranger. A gente já falou sobre isso. Forçando ao receptáculo do amor a amar. Deus amou o mundo, a gente já leu, João 3,16. E nós devemos amar as pessoas que vivem neste mundo. A gente tem em 1 João capítulo 1, versículo 15, que nós não devemos amar o mundo. Tá? E isso é uma coisa diferente de nós amarmos as pessoas. A Bíblia diz que não amemos o mundo nem que no mundo há. Mas nós devemos amar as pessoas que estão no mundo, que são imagem ou criatura de Deus, imagem do Senhor. Então este amor que Deus nos constrange, a função do amor é nos constranger e nos direcionar a amar outras pessoas. Então a gente precisa amar as outras pessoas para que a gente venha realmente espelhar o amor de Deus. Nós temos uma passagem importante e nós vamos agora só citar aqui, que é a passagem de Lucas capítulo 10, versículo 27. Mas nós precisamos primeiro entender o seguinte: mas de uma forma mais estreita, devemos demonstrar o nosso amor pelos irmãos da igreja e comungar, que comunga a nossa mesma fé, ou seja, participa da mesma fé e da mesma comunhão. Porque há pessoas dentro da igreja que não participam da mesma comunhão do que nós, no sentido de que se eu sou membro de um corpo ou participante de uma igreja, eu tenho que me relacionar com os meus irmãos. Não existe possibilidade alguma nas Escrituras, viabilidade de você pensar ou dizer: não, eu não tenho obrigação de amar ninguém, eu não tenho obrigação de me relacionar com ninguém. Não, a Bíblia nos manda, nós temos comunhão, a comunhão do Espírito Santo que a gente encontra em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Esta comunhão é intrínseca no envolvimento nosso para com o outro. Então, se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho que ter comunhão com o meu irmão. E comunhão não é demonstrada ou vista por palavra, mas por relacionamento. Então, devemos nos relacionar. Então, o que nós encontramos é um envolvimento de amor. Então, o amor é um mandamento que envolve Deus e o homem, ou os homens. Então, quando eu tenho o constrangimento do amor de Deus no meu coração, eu amo a Deus. E esse constrangimento do amor de Deus no meu coração, eu amo também os homens. Porque a Bíblia é muito clara que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, ele é mentiroso. Então vamos para a parte B, que está registrada em Lucas capítulo
10, versículo 25 ao 17 de Lucas. 10, 25 ao 27, perdão. Então, a função do amor praticado e vivido para Deus reflete no afeto, no comportamento com o próximo. Então, o amor que eu tenho por Deus, ele é demonstrado pelo comportamento que eu tenho pelo próximo. Como que eu demonstro e mostro que eu amo a Deus? Amando o próximo. Não adianta amor a Deus exclusivo para Deus. O amor para Deus é refletido no próximo. A gente precisa mostrar o amor por Deus no próximo. E isso é bíblico. Eu amo a Deus, mas você não ama o próximo, não quer se relacionar, não tem comunhão, não participa das atividades da igreja, não participa dos cultos da igreja, você não ama a Deus. Você é um tremendo mentiroso. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Mas já não é a questão que nós vamos discutir aqui. É só para guisa de contato e informação. A maior conquista de um cristão, que o cristão pode alcançar, é a vida eterna. Que pela pergunta do doutor da lei, a gente tem a pergunta dele registrada em Lucas 10, 25, e a resposta induzida por Jesus, só o amor ao Deus próximo pode expressar a obtenção da vida eterna. Por que eu escrevi aqui o amor a Deus próximo? Porque o amor a Deus é o amor ao próximo. Então não existe amor a Deus sem o amor ao próximo. Então por isso que o texto ele coloca aqui, o camarada pergunta no 25, como eu faço para dar a vida eterna? O Senhor falou assim, ama a Deus, Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem não ama ao próximo, não ama a Deus. E quem não ama ao próximo, não vai obter a vida eterna. É o que as Escrituras nos alega aqui. Vamos para o nosso segundo ponto, a frieza no amor. E vale se pensar o seguinte, hashtag, a existência de algo negativo. Por que a frieza do amor é a existência de algo negativo? Nós estamos baseados em Mateus capítulo 24, versículo 13, que vai dizer o seguinte, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará ou esfriaria. Então qual é o algo negativo que a gente já vai apresentar aqui na introdução do segundo ponto? O algo negativo é o pecado. O pecado ele vai esfriar a manifestação do amor de um crente para com o outro, porque nós estamos tratando aqui de igreja, nós estamos tratando aqui de irmão para com irmão. Não pode haver nenhum tipo de sentimento negativo ou ruim que possa nos afastar um dos outros. Porque primeiro nós somos partes ou fazemos parte do corpo de Cristo. Então não pode, por exemplo, como a gente tem registrado em 1 Coríntios capítulo 12, quando fala ali do corpo de Cristo, dos membros, a utilidade dos membros, a gente não pode, por exemplo, pensar no seguinte, que um membro possa dizer para o outro que não tem necessidade do outro. O corpo, para ser perfeito, ele precisa de todos os membros, em funcionabilidade, em companhia e em unidade. Então não pode, por exemplo, uma mão dizer para o pé que não precisa de ti, porque para a mão chegar até certo elemento em algumas ocasiões, ela precisa do pé. Para a mão pegar alguma coisa, ela depende dos olhos. Então todo o corpo precisa funcionar junto. E na realidade uma mão solta é um elemento sem significância algum e normalmente vai apodrecer até ser jogado fora e ser consumido pelos bichos. Mas quando ela está ligada ao corpo, ela tem uma plena serventia. Então, para nós termos serventia ao corpo de Cristo, à igreja de Deus, nós precisamos estar unidos ao corpo. E para estarmos unidos ao corpo, nós precisamos estar em união com a igreja. E união com a igreja tipifica amor. Por que as pessoas estão afastadas? Porque existe frieza. Porque não existe amor. Porque o amor vai nos aquecer e vai nos direcionar e nos incomodar, nos constranger a estarmos próximos. Mas eu não consigo ficar perto do irmão fulano. Você não consegue ficar perto do irmão fulano porque você não tem o amor de Deus, o amor de Cristo que constrange o seu coração. Mas o irmão fulano age de uma forma que não me agrada. Tá, mas o amor de Cristo vai te constranger a ponto de você suportar toda esta dificuldade e continuar próximo dele. Porque o amor de Deus nos direciona a isto. Então, nós precisamos do amor. A iniquidade vai tentar ofuscar e apagar e aniquilar
o funcionamento e o aquecimento deste amor em nossos corações. Então, a frieza do amor conota a ausência dele, mas na sua forma ativa de ação. Ou seja, na realidade, a frieza do amor não conota numa forma direta a ausência do amor. Ou seja, eu não estou dizendo que a frieza do amor, a pessoa não demonstrar, não atuar com amor, que ele não tem amor, mas a frieza dele, esse amor não é ativo, ele está escondidinho lá. Até para você lembrar, entender o que eu quero dizer, é a parábola dos 10 talentos, que vai falar do talento que aquele homem recebeu e ele enterrou. Então a pessoa tem, mas ele enterrou. Então a conotação, a ideia não é que a pessoa não tem aquilo no coração, mas que ele deixou de lado, afastou-se daquele elemento, e com isso ele não vai utilizá-lo de uma forma que precisa se utilizar. Então o que a gente precisa entender? O deixar o primeiro amor, que está registrado em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, ele vai conotar a seguinte estágio, um estágio de esquecimento do amor. Então, na realidade, quando a Bíblia fala tem um contra ti, em Apocalipse 2,4, que deixaste o primeiro amor, não é que o amor não está lá, não é que o amor não exista, mas é o esquecimento. As pessoas não usam mais o amor, porque amar é ser constrangido por Cristo, é botar o amor em funcionabilidade, mas é também sofrer pela obra de Deus, sofrer pela causa de Deus, sofrer pela igreja de Deus, sofrer por amor a Deus e o Evangelho. E muitas pessoas não querem sofrer por amor a Deus, porque sofrer por amor a Deus causa angústia e perseguição, agrura para as nossas vidas e para até mesmo o nosso corpo físico e a nossa mente. Então as pessoas querem paz e tranquilidade material, física e emocional, mas essa paz, na realidade, às vezes nos afasta daquilo que o Evangelho quer nos proporcionar, que era amar a Deus e amar o nosso próximo. Então precisamos fazer que o amor funcione, porque estamos com o amor nos nossos lábios, mas no campo das ideias. Estamos no campo filosófico, estamos no campo das expressões tão emblemáticas, tão bonitas, mas na realidade, quando se precisa se aplicar, as pessoas se afastam um dos outros, dizendo que não tem obrigação. Na realidade, até a fala que alguns utilizam é o seguinte: eu posso até perdoar, mas não tenho obrigação de se relacionar. Então, por exemplo, se você está fazendo uma atividade em casa e pregando um prego numa parede, alguma coisa, e você está com o prego num braço, e de repente aquele prego, você foi pregar o martelo, você deu uma martelada no dedo. A partir daquele dia, você nunca mais vai usar aquela mão, ou vai se afastar daquela mão para pregar um martelo novamente, ou pregar qualquer outra coisa, porque aquele martelo que estava na sua mão foi o que feriu o seu dedo da sua mão esquerda ou direita, assim vice-versa? Pensou? Não, você não vai fazer isso. Você vai sentir a dor, sofreu a dor, mas com o passar do tempo, quando você tiver necessidade, você vai usar aquela mão direita ou esquerda para utilizar até o mesmo martelo para pregar outra coisa. Mas por que, com relação aos nossos irmãos, a gente tem que se afastar e falar: não, ele me feriu e eu não posso usar mais? Porque na realidade, a frieza do amor conota algo negativo, é a existência do pecado em nossos corações. Então, seguindo, o distanciamento do mesmo. Mas o amor está junto, mas o amor é estar junto, perto, em comunhão. A expectação direcional do amor nos leva em abraçar. Ou seja, nós temos Eclesiastes capítulo 3, versículo 5, que diz que é tempo de abraçar e nunca tempo de se afastar. Porque lá em Eclesiastes vai estar dizendo que é tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. Mas a conotação aqui, que eu aponto, é que o amor de Deus nunca vai nos direcionar à possibilidade de nunca amarmos, de nunca nos afastarmos. Então, por que eu coloquei aqui na realidade o tempo de abraçar? Porque tem crente que
convive com a igreja, mas nunca abraçou um dos seus irmãos, nunca apertou a mão de um irmão da igreja, nunca disse para um irmão da igreja, uma irmã, estou falando no sentido geral da palavra, que ama o amor de Cristo, que nunca deu um abraço, e esse abraço, às vezes tem pessoas que dependem de um abraço nosso, tem pessoas que dependem de um dizer eu te amo em nome de Jesus, e nós precisamos entender que o amor, ele nos aproxima, e o amor nos aquece. Ou aqui, quando nós falamos que por sustentar iniquidade o amor de muita esfriaria, está dizendo o afastamento das pessoas uma das outras, porque o aproximar uma das outras aquece, fortifica, alimenta e expressa o comungar, a comunhão, a participação de um para com o outro. Como eu vou saber da necessidade do meu irmão distante dele a quilômetros? Não estou dizendo de pessoas de outros estados, mas estou falando de pessoas que às vezes estão próximas de nós, sentam no nosso lado no banco da igreja, mas nós nunca dirigimos uma palavra. Ou quando dirigimos uma palavra, a única palavra que dizemos é a paz do Senhor Jesus e vamos embora. Você conhece mais o seu amigo que não é cristão, que trabalha com você, do que o seu amigo cristão que senta do seu lado na igreja. Você tem mais comunhão, conversa mais, bate mais papo com seu amigo que é não cristão no seu trabalho, e eu não estou censurando esta condição e atividade, do que o seu irmão que está ao seu lado. E isto conota a conduta, a existência do pecado em nossas vidas, porque o pecado não vai nos ajuntar, o pecado sempre vai nos afastar e vai nos esfriar do relacionamento na aproximação de um crente para com o outro. Então, é tempo sempre de abraçar e nunca de se afastar. A frieza é causada pelo afastamento físico e emocional. O amor é visto no ajuntamento. Então, a gente tem Eclesiastes capítulo 4, versículo 1, depois você lê, que vai dizer que a gente precisa estar próximo para nos aquecermos. Então, como que eu evito a frieza do amor? Estando perto do meu irmão. Então, a gente precisa manter isto latente em nossas vidas. O amor aquece, isso aquece o amor, a fé, a esperança da igreja. Então o amor ele aquece, o amor ele aquece o amor ele aquece o amor para com o próximo. Eu estou perto do irmão, eu vou amar mais a Deus, eu vou amar mais o próximo. E isso vai aquecer o amor, vai aquecer a fé e vai aquecer a esperança da igreja. Uma igreja esperançosa não é uma igreja que só espera a Cristo, mas é uma igreja que ama e uma igreja que representa ou que apresenta a fidelidade do amor. Vamos para a nossa conclusão e reprisando alguns, até o nosso título, que é o amor de Paulo pela igreja. Entramos na conclusão lendo o seguinte: o amor de Paulo pela igreja não consistia em afeto vocacional. O que é afeto vocacional? Só vocalização de palavras. Às vezes a gente pega o microfone ou até cantando e a gente fala de amor com uma facilidade tão tamanha. Mas como eu vou demonstrar o amor? O amor é demonstrado quando a gente sofre. Ninguém demonstra amor quando tudo vai bem, quando tudo vai tranquilo. Então, quando nós lemos, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 13, que vai falar sobre amor, é o tratado do amor, o texto expressa o seguinte, que a gente precisa entender isto, que o amor é paciente. A gente, como que eu sou provado na minha paciência? Quando tudo vai tranquilo? Quando tudo vai bem? Não. Minha paciência, ela é provada quando as pessoas se levantam contra mim, se levantam contra você. Então o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúme e nem se ensoberbece, o amor não se conduz de maneira inconveniente, o amor tudo sofre, tudo crê, e tudo espera e tudo suporta. Então o amor, ele vai conotar-nos a capacidade de suportar uns aos outros. Como eu demonstro que tenho amor na minha vida, suportando você, levando a sua carga, você levando a minha. Se nós nos amarmos, tudo será muito mais fácil e prático para vivermos na igreja e na casa do Senhor e termos a esperança perfeita de alcançarmos um dia a vida eterna que Cristo nos separou.
Então o amor de Paulo pela igreja não consistia num afeto vocacional. O amor de Paulo era a apresentação do evangelho com amor, que consiste na conotação do indivíduo à vida eterna. Ou seja, como que eu expresso para este mundo, ou para a igreja, que tenho a vida eterna, ou obtive a vida eterna dada por Jesus, quando ele morreu e ressuscitou? Amando você. Algo que vai expressar a vida eterna de uma forma bem visível, bem clara, é o amor. Às vezes a gente pensa que a expressão da vida eterna está numa vida, entre aspas, de santidade. Mas as pessoas confundem santidade com, na ausência de algumas práticas de pecado. Sim, isso também conota santidade. Mas algo que vai expressar uma santidade de uma forma tão clara e límpida é o amor para com os outros. Tem pessoas que oram muito, tem pessoas que leem a Bíblia muito, tem pessoas que estudam muito, mas são pessoas que não amam. São pessoas que não são sociáveis. E o amor nos constrange a vivermos em sociedade e amarmos o nosso próximo e aos nossos irmãos. Então a gente precisa entender aqui, o amor de Paulo pela igreja espelhava o amor da igreja por Paulo. Ou seja, o pastor deve amar a igreja, mas a igreja deve amar o pastor. Porque tem igreja que não ama o seu pastor e tem pastor também que não ama a igreja. Está só preocupado com o retorno financeiro que a igreja pode lhe causar. Entrando para a conclusão da conclusão, ou seja, as partes finais. Muitos falam de amor como um sentimento, simplesmente algo no campo das ideias. Mas o amor, para ser visto, cobra envolvimento. Vou repetir. Mas muitos falam do amor como um sentimento, mas o amor, para ser visto, cobra envolvimento. Ah, eu amo fulano, mas se você não está envolvido com fulano, você não ama. E isso eu coloquei aqui Tiago capítulo 1, versículo 22, que ele fala que a gente não deve ser ouvinte, mas praticante, porque se nós não praticamos, nós enganamos a nós mesmos. Devemos, como Paulo, amar a igreja do Senhor Jesus. Como discípulo, a prática espelha a imagem de quem servimos. Ou seja, eu sou discípulo de Cristo, eu sou seguidor de Jesus. Então o amor para com você e o seu amor para comigo espelha que eu sou discípulo de Jesus. Então isso está em no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. E nós vamos seguindo. E agora eu vou citar, do jeito que está aqui, o texto bíblico que está em 1 João capítulo 4, versículo 7 e 8. E assim a gente termina. Na versão NVT, nova versão. Diz assim: amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Ou seja, o amor de Cristo nos constrange e nós devemos amar uns aos outros. Quem ama é nascido de Deus. Aí você tem João capítulo 3, versículo 5 e outras passagens que falam do nascimento cristão. Gente, o nascimento cristão é visto pelo amor. A gente volta lá ao ponto que nós citamos lá atrás, a função do amor. Então a função do amor é nos proporcionar o novo nascimento. Como que eu mostro que eu sou nascido em Cristo, nascido de novo? Eu mostro porque eu amo. Eu tenho o amor de Deus no meu coração. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então o amor, a função do amor é nos mostrar que nós somos nascidos de Deus e que nós conhecemos a Deus, que nós temos relacionamento com Deus. Aí você, por exemplo, lembra de Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, que vai falar assim: apartai-vos de mim iniquidade, vai apartar de mim maldito, porque praticais iniquidade e não vos conheço. Então o conhecimento é relacional. Então tem gente que está na igreja, mas por não amar Jesus Cristo não conhece. Você pode ter o tempo que for, ter a função que for, você pode ser doutor, mestre, pastor, você pode ser o que você quiser, ser conhecidíssimo no mundo inteiro, mas se você não ama, Jesus não te conhece. E se Jesus não nos conhece, nada nos importa. Versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amados,
A importância do amor é muito grande. Paulo não queria só que a igreja o amasse, mas que a igreja amasse uns aos outros. Paulo não só amava aquela igreja de Tessalonicense, mas ele amava todas as igrejas, até aquelas que ele não conhecia e nem tinha fundado. Nós devemos amar a igreja no sentido geral do corpo de Cristo. Nós devemos amar a Deus, porque através do amor de Deus em nossos corações, nós conseguimos amar os nossos irmãos. Nós devemos tirar o amor do campo das ideias e levarmos o amor ao campo da realidade e da prática dos nossos corações. Amemos uns aos outros. Eu quero aqui, antes de orar, convocar a você a se inscrever no canal, curtir e compartilhar e deixar o seu comentário aqui embaixo, porque seu comentário é muito importante para que a gente possa continuar trabalhando dentro dessa forma de temática que é trabalhar simplesmente com o tema da lição e não com o conteúdo da lição, para que você possa ter um subsídio teológico, uma via de interpretação diferenciada, a qual você possa acrescentar e aplicar dentro de sua congregação e na aula da escola dominical, a qual você vai estar ministrando. Que Deus possa nos abençoar. Se inscreva aqui, porque você se inscrevendo, você vai estar ajudando a crescer esse canal e nós alcançarmos mais pessoas. Vamos orar e agradecer a Deus para que possamos ter uma excelente aula de escola dominical. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos estudando Tua Palavra. Peço, Senhor, que continue dando sabedoria para que possamos dar aula da escola dominical com sabedoria, entendimento e graça. Constrange esse professor, essa professora, não só se dedicar ao estudo, mas dedicar-se ao amor aos seus alunos na preparação do conteúdo da escola dominical. Nos permita, Senhor, uma excelente aula de escola dominical e que aquilo que vamos ensinar possa realmente ser aplicado, ser vivido em nossos corações. Precisamos amar e dependemos da ajuda do Teu Espírito Santo. Amém e amém. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Que Deus nos abençoe. Deus é amor.